Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de si. Estávamos sumidos, mas agora voltamos. Você sabe, a vida é assim, né? Estávamos lutando contra a resistência. E dando continuidade à reflexão sobre a obra A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield, continuemos a refletir sobre os ditames da resistência. E Pressfield nos ensina, continuando os adjetivos da resistência. Ele diz o seguinte: a resistência alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota da sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domina esse medo e vencerá a resistência. E de fato, o medo, se nós pensarmos do ponto de vista de sobrevivência, ele nos ajuda em muitos sentidos, porque o medo, ele é também um mecanismo de proteção. A questão aqui que o Pressfield traz, e que é muito importante, é quando, de fato, esse medo, ele nos transforma, ele se torna um impeditivo. E por que é importante considerar isso, o medo, como um impeditivo ou tudo mais, né? Porque aquilo que originalmente é uma questão de sobrevivência acaba se tornando um atributo de não crescimento. A gente não cresce porque a gente não ousa, porque a gente tem medo, porque a gente não se lança. E continuando, ele diz o seguinte: a resistência atua em uma única direção. A resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando buscamos seguir uma vocação nas artes, iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral, ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá trabalhando para a Fundação Madre Teresa e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira em telemarketing, relaxe. A resistência lhe dará um salvo-conduto. Olha só o que ele está dizendo. Que a resistência, ela age em um único sentido, ou seja, quando nós buscamos crescer. Quando é para andar de lado, quando é para andar para baixo, ela não nos impede, ela não nos obstrui. Mas quando é para fazer algo que de fato nos engrandecerá, isso de fato pode ter certeza que nós vamos encontrar resistência. E resistência forte. Olhando em vários momentos da vida dos meus amigos, da minha própria vida, eu consigo perceber isso, que às vezes, até no fato de continuar gravando esse videocast, porque quando é que eu gravo esse videocast? Quando eu chego de um dia de trabalho, eu sento na minha cadeira, pego o Pressfield, começo a lê-lo e comentar. É assim que esse projeto nasceu e é assim que ele continuará sendo. E às vezes, de fato, esse projeto que hoje é um projeto voluntário, não ganho nada por isso, não ganho nada. A editora que traduziu o Pressfield não me dão nada por isso. Isso daqui é um exercício de lutar contra a resistência. Porque eu poderia estar fazendo muitas coisas, mas neste momento eu creio que isso daqui vai me ajudar a contribuir com outras pessoas e vai me ajudar também a ser uma pessoa melhor. Mas sim, há uma resistência instalada aqui, que em muitos momentos me faz ou querer andar de lado ou querer andar para baixo. E em muitos momentos ela é muito mais forte. Ela é muito mais constante, ela é muito mais engenhosa em seus ardis. A resistência é mais forte na reta final. O herói grego Odisseu quase chegou em casa anos antes do seu verdadeiro retorno ao lar. A ilha de Ítaca já estava à vista, suficientemente perto para que os marinheiros pudessem ver a fumaça dos fogões de suas casas no litoral. Odisseu estava tão certo de que já estava salvo
que se deitou para tirar um cochilo. Foi então que seus homens, acreditando haver ouro em uma sacola de couro que havia entre os pertences do seu comandante, apossaram-se dela e a abriram. A sacola continha os ventos adversos que o deus Eolo, ou Eolo, prendera para Odisseu quando o navegador se aproximara anteriormente de sua abençoada ilha. Os ventos irromperam da sacola, livres, com um grande estrondo, arremessando o navio de Odisseu de volta, através de cada légua de oceano que já havia atravessado com tanta dificuldade, e fazendo-o suportar novas provações e sofrimentos, até finalmente, sozinho, retornar ao lar para sempre. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Nesse ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha, ela organiza um último ataque e nos golpeia com todas as forças, porque é assim que ela age. O profissional deve estar alerta para esse contra-ataque. Cuidado na reta final. Não abra a sacola dos ventos. Esse texto é muito didático para entender que todas as vezes que a gente está botando energia para fazer algo que de fato transforma a nossa vida, à medida que vai chegando perto do resultado, a gente tende a desanimar, a gente não tende a se animar. E a gente joga a toalha. E, em geral, a gente joga a toalha para as coisas mais importantes da nossa vida. Qualidade de vida, tempo de qualidade, uma vida que de fato seja mais equilibrada, os nossos combinados. Eu vou voltar a treinar. Isso é um combinado que eu tenho que vencer a resistência, de fato. E a gente adora abrir a janela dos ventos. Por quê? Porque esse sabotador, seja síndrome do impostor, seja sabotador, seja o nome que a gente quiser dar para isso, esse sabotador sempre está muito presente e muito constante naquilo que a gente faz. Então, ela é mais forte no final mesmo. Ela é mais forte no momento em que a vida está nos impelindo para crescer. E às vezes a gente não consegue notar isso. A gente simplesmente desanima. A gente simplesmente irrompe. Há muitos momentos em que, de fato, a toalha já esteve nas minhas costas assim para ser jogada. Eu não sou exemplo de nada, estou falando porque isso acontece comigo, vai acontecer com você, se já não aconteceu. E em muitos momentos eu desisti mesmo, eu abri a sacola dos ventos e deixei o vento soprar loucamente e fui parar em outro canto. Em outros momentos não. Em outros momentos eu fui um pouco mais sábio e aceitei e entendi os ardis da resistência. E para não trabalhar sozinha, a resistência recruta aliados. Por definição, resistência é autossabotagem. Mas existe um perigo paralelo contra o qual também é preciso se precaver da sabotagem cometida por outros. Quando o escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se tornar amuadas, mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Então tentamos sabotá-lo. Estão tentando sabotá-lo, desculpa. A razão é que essas pessoas estão conscientemente ou não lutando contra sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado escritor torna-se uma censura a elas. Se ele consegue vencer esses demônios, por que elas não? Em geral, amigos próximos ou casais, até mesmo famílias inteiras,
deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo compromete-se inconscientemente a se manter atolado no mesmo lamaçal em que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. É o pacto da mediocridade. A mais alta traição que um caranguejo pode cometer é saltar para a borda de um balde. O artista deve ser implacável, não só consigo mesmo, mas também com os outros. Uma vez vencida a resistência, não pode voltar para puxar seu colega que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que se pode fazer por esse amigo, ele próprio lhe dirá isso, se for realmente seu amigo, é pular o muro e seguir em frente. A melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e inspiração. E isso daqui é um grande tapa na cara. Por quê? Porque em geral a gente faz o contrário, a gente é o sabotador. A gente se incomoda, a gente sabota e a gente não tem constância nas coisas. Isso que o Pressfield está trazendo aqui é algo muito importante, porque ele está apontando um dedo dizendo o seguinte: olha, a gente precisa melhorar em muitas coisas. E a partir daqui, ele vai refletir um pouquinho sobre... Desculpa, gente. Ele vai refletir um pouquinho sobre os sintomas da resistência. Mas eu acho que só aquilo que foi dito hoje pelo Pressfield, não por mim, já dá muito o que pensar sobre o que é que nós estamos fazendo para vencer essa coisa que nos assola, por vezes consola, e nos impele, impulsiona ou desimpulsiona cotidianamente. Até a próxima.